Amados irmãos, abra a sua revista na quarta lição nessa noite. Quarta lição de hoje. Estivemos aí estudando aí 3 lições da revista. Estamos indo para a quarta lição. Nós já estudamos a primeira lição sobre o avivamento espiritual, a segunda sobre o avivamento espiritual no Antigo Testamento, a terceira lição foi o avivamento espiritual no Novo Testamento, e hoje vamos para a quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Amém, amados? Lembrando que nós estamos estudando aqui a revista com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Abriram as revistas dos amados na quarta lição. Vamos para a quarta lição dessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quarta lição, o ministério avivado de Jesus. Amém? Você vai abrir aí a sua revista e nós vamos para a leitura bíblica em classe. Amém, amados? Glória a Deus. Leitura bíblica em classe. Hoje nós vamos estudar a lição do número 4, o ministério avivado de Jesus. E nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 4, verso 14 ao verso de número 22. Amém? Os irmãos todos encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura para nós começarmos esse estudo abençoado. O ministério avivado de Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E aí ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a dar vista aos cegos, e impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca, e diziam: Não é este o filho de José? Amém, amados? Glória a Deus. Irmão, o texto áureo desta lição é Lucas 4, verso 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática é o alcance espiritual da vida de um crente avivado, revela a extraordinária ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, amados? Eu vou estar fazendo uma leitura aqui, os irmãos não têm na revista dos amados, mas os amados me acompanham ouvindo, amém? Amados irmãos, nesta lição, na lição deste sábado, nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, ele se fez carne para nos salvar
e nos aproximar novamente do Pai. Por quê? Porque toda a humanidade estava afastada do Senhor. Toda a humanidade estava afastada de Deus. Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. O Salvador iniciou o seu ministério terreno na Galileia e realizou o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Em João capítulo 2, verso 1 ao 12, Jesus ali transformou as águas em vinho. Então nós vemos que o primeiro milagre de Jesus foi o milagre da transformação. Por quê? Porque Jesus, ele é um Deus que transforma vidas, transforma história. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos pelo inimigo, e logo a sua fama correu por todas as terras de redor. Lucas capítulo 4, verso 14. Eu já quero fazer uma aplicação aqui às nossas vidas, não tem aqui na revista, mas nós podemos aprender que não é pecado ser famoso, porque Jesus aqui vai falar que a fama de Jesus correu por toda a Galileia e todas as cidades circunvizinhas. Por quê? Porque ele estava ali ungido pelo Espírito Santo. Então quem tem o Espírito de Deus, amado irmão, fica famoso mesmo, Deus exalta mesmo. Mas só não podemos tirar a glória de Deus e querer a glória para nós. Mas nós vemos que Jesus mesmo aqui, a fama dele correu por toda Jerusalém, toda a Galileia. E Jesus foi bem sucedido em seu ministério, e tudo que ele realizou foi pela virtude do Espírito Santo. Então tudo que Jesus fez e realizou foi através da virtude do Espírito Santo. O ministério de Jesus causou impacto sobre o seu povo, os judeus. Nosso Senhor teve um ministério avivado e vitorioso, porque a sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. A mensagem que Jesus pregava, ela era proclamada pela autoridade do Espírito Santo. Amados irmãos, quais são os objetivos desta lição de hoje? Qual é o objetivo de nós estarmos estudando nesta noite? O ministério avivado de Jesus Cristo. Quais são os objetivos dessa lição? Essa lição aqui tem 3 objetivos. O primeiro objetivo desta lição, amado irmão, é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então o primeiro objetivo dessa lição é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O segundo objetivo desta lição é explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. Então nós vamos aprender sobre a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, o terceiro objetivo dessa lição é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. Jesus, ele teve uma vida na unção do Espírito. Então essa lição aqui, ela tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo. E terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. Amém? A motivação, amado irmão, Jesus, ele foi bem sucedido em seu ministério terreno, porque enquanto homem teve uma vida na unção do Espírito. Para sermos vitoriosos em nosso ministério, enquanto cristãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus e vivemos uma vida na unção do Espírito Santo. Para isso, precisamos orar. A primeira atitude que nós temos que fazer, precisamos orar, ler e obedecer a palavra de Deus e jejuar, como fez o nosso Salvador. Nós temos que imitar Jesus Cristo, nosso modelo é Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus, como orar, ler e obedecer a palavra de Deus e jejuar como fez o nosso Salvador. Agora a pergunta que fica é: como está o seu ministério? Como é que está o ministério dos amados irmãos na presença do Senhor? E em segundo lugar, você tem buscado seguir o exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus em oração?
O exemplo de Jesus em leitura da palavra e obediência à palavra de Deus, em jejum e consagração na presença do Senhor. Porque se nós queremos receber, irmão, um avivamento do céu, nós precisamos seguir o exemplo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos entrar agora na lição propriamente dito. Você vai pegar aí na introdução e vai acompanhar a leitura comigo, para nós aprendermos na lição de hoje o ministério avivado de Jesus. Amém? A introdução diz o seguinte: Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas capítulo 4, verso 14. Isso aconteceu porque pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas 4, verso 14. Nesta lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Então Jesus aqui, ele tinha um ministério avivado. O ministério de Jesus não era um ministério morto, era um ministério avivado. Ele proclamava a sua mensagem sobre a autoridade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele teve um papel muito importante na vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, teve um papel muito importante ali sobre a vida do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado irmão, nós vamos para o primeiro tópico. E o primeiro tópico traz a seguinte mensagem: Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então o primeiro tópico vai abordar o tema Jesus e a pessoa do Espírito Santo. O primeiro subtópico diz o Espírito Santo na vida de Jesus. Amém? Então nós vamos aprender no primeiro subtópico a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus. Amém? Aqui no primeiro tópico nós vamos estudar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então nesse primeiro tópico vamos abordar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Na letra A, irmão, nós vamos ver o Espírito Santo no nascimento de Jesus. O anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, verso 35. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino no ministério da encarnação. Sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. E isso significa Deus conosco. Emanuel, a palavra Emanuel significa Deus conosco. O Deus que se fez homem e habitou entre nós. Em João capítulo 1, verso 14. Então nós podemos ver aqui o Espírito Santo atuando no nascimento de Jesus. É a letra A do primeiro subtópico. A letra B nós vamos estudar, ver o Espírito Santo no batismo de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Era uma manifestação indubitável da santidade. Há uma clara revelação da Trindade.
Porque tem muitas pessoas que atacam a doutrina da Trindade. Fala que a doutrina da Trindade é uma doutrina inventada e que ela não existe. Porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas nós podemos ver as 3 pessoas da Trindade aqui no batismo de Jesus. Ora, era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. A voz de Deus brada do céu e diz assim: esse é o meu Filho amado. O Filho, Jesus, saindo da água, ou seja, Jesus estava ali, sendo batizado por João, nas águas do Rio Jordão, e o Espírito Santo materializado ali em forma de pomba, descendo sobre ele. Então nós vemos a voz de Deus bradando do céu, dizendo assim: esse aí é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito descendo em forma de pomba sobre Jesus, e Jesus saindo das águas ali do Rio Jordão, sendo batizado por João. Então nós vemos aqui a distinção entre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então nós vemos aqui o Espírito Santo, ele atuar no batismo de Jesus. Vamos para a letra C. Nós vemos também o Espírito Santo na tentação de Jesus no deserto da Judéia. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1. Ali experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Mateus 4, verso 2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor respondia: está escrito. Então nós vemos aqui Jesus, ele derrotar o diabo com uma arma muito poderosa. Cada ataque do diabo, Jesus falava assim: está escrito. Então Jesus ali utilizou várias armas, e uma das armas que Jesus utilizou foi a palavra de Deus. Jesus conhecia a lei de Moisés, e nós precisamos também, amado irmão, usar a palavra do Senhor para nós derrotarmos os ataques malignos. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado de suas provações não seria satisfatória. Então Jesus, ele só conseguiu vencer o diabo no deserto da Judéia, porque o Espírito Santo estava capacitando Jesus, estava fortalecendo Jesus nesse período de tentação. E se nós queremos vencer as tentações e as provações do nosso dia a dia, amado irmão, nós precisamos da unção do Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos vencer os ataques de Satanás sobre as nossas vidas. Então, no primeiro tópico, nós estudamos Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E nós vemos o Espírito Santo na vida de Jesus. Nós vemos o Espírito Santo na vida de Jesus. Onde? No nascimento. Segundo, no batismo. E terceiro, na tentação. Agora, no segundo subtópico, amado irmão, nós vamos estudar o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós vamos ver o Espírito Santo atuando sobre o ministério de Jesus. Amém? Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno. Depois de voltar do monte da tentação, no deserto da Judéia, pela Galileia. Lucas capítulo 4, verso 14 e 15. Jesus, amados irmãos, ele começou o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Jesus, quando ele foi batizado, ele não foi batizado quando ele era criancinha. Ele foi batizado quando ele tinha 30 anos de idade. Aí ele começou o seu ministério. Por quê? Porque para o judeu, amado irmão, para o judeu mesmo, ele exercer um cargo de sacerdócio ou exercer o ministério era só a partir dos 30 anos de idade. Então Jesus começou a pregoar a palavra do Senhor, a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade. A leitura bíblica em classe desta lição que nós lemos no começo mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres.
Jesus foi ungido pelo Espírito quando? Jesus foi ungido pelo Espírito no batismo, quando o Espírito desceu ali sobre ele. Esta era a missão de seu ministério. Então Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, e esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que, por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela palavra. Mateus capítulo de número 19, o verso 23 e o verso 24. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados de coração. Só para explicar, quebrantados de coração são aqueles que têm um coração humilde e uma disposição para se submeter à vontade de Deus. Então, quebrantado de coração são aqueles que têm um coração ali humilde para se submeter à vontade de Deus. Nós podemos ver isso em Salmos 34, verso 18. Por isso nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, Ele também fez um convite aos cansados e oprimidos, em Mateus capítulo 11, verso 28. Apregoou liberdade aos cativos, João capítulo 8, verso 31 ao 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos capítulo 8, verso 20 e verso 21. Deu vista aos cegos, em João capítulo 9, verso 39 ao 41. E pôs em liberdade os oprimidos. Desse modo, o Espírito atuava diretamente na vida. Desse modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Então Jesus, ele fez tudo isso por quê? Porque ele andava na unção do Espírito. Jesus, ele andava cheio do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse primeiro tópico, nós estudamos sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No primeiro subtópico, nós estudamos o Espírito Santo na vida de Jesus. Aí nós vemos na letra A, o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Na letra B, nós vemos o Espírito Santo no batismo de Jesus. Na letra B, o Espírito Santo no batismo de Jesus. E na letra C, o Espírito Santo na tentação de Jesus. Amém? No segundo subtópico, nós estudamos o Espírito Santo no ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. E Jesus ali, amado irmão, ele evangelizar os pobres, ele dar vista aos cegos, ele libertar os oprimidos, ali os cativos. Então nós vemos Jesus aí, o Espírito Santo, ele atuar no ministério de Jesus. E o nosso ministério também precisa haver a atuação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto através de pregação da palavra, como o poder de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Então o Espírito Santo, ele teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Amém, amados irmãos? Vou fazer uma leitura aqui na revista. Os irmãos não vão ter aí. Aqui é só um auxílio teológico para nós complementarmos aqui sobre Jesus e o Espírito Santo. Jesus está em profundo relacionamento com a terceira pessoa da Trindade. Já de início, o Espírito leva a efeito a concepção de Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo veio sobre Jesus no seu batismo. Nessa ocasião, o relacionamento entre ambos assume um novo aspecto, que somente pela encarnação seria possível. Lucas capítulo 4, verso 1. Deixa claro que esse revestimento do Espírito Santo preparou Jesus para enfrentar Satanás no deserto e para a inauguração de seu ministério terrestre.
Então a unção ali, o revestimento do Espírito ali descer sobre Jesus, preparou Jesus para enfrentar o diabo e também para exercer o seu ministério terrestre. O batismo de Jesus tem desempenhado um papel crucial na cristologia. Devemos examiná-lo em profundidade. Jesus é a figura-chave no derramamento do Espírito Santo. Depois de levar a efeito a redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu. E de lá, juntamente com o Pai, ele derramou e continua derramando o Espírito Santo em cumprimento à promessa profética de Joel 2, versos 28 e 29. E nós podemos ver o cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2, verso de número 23. Essa é uma das maneiras mais importantes de hoje de conhecermos Jesus, na qualidade de doador do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Então nós vemos aqui a importância do Espírito Santo na vida de Jesus, e também o Espírito Santo, ele é muito importante sobre as nossas vidas. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Vamos agora para o segundo tópico: Jesus e a oração em seu ministério. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse primeiro tópico? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, pode fazer, amado irmão. Nós estamos aqui para esclarecermos as dúvidas dos amados irmãos. Então nós estudamos o primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Agora no segundo tópico nós vamos estudar Jesus e a oração em seu ministério. Nós vamos estudar o ministério de oração de Jesus Cristo. Amém, amados? O primeiro subtópico, o valor da oração. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus 6, verso 9 ao 13, e a segunda em Lucas 11, verso 2 ao 4. Em Mateus ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Mateus 6, verso 5 ao verso de número 9. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele e deseja a vinda do reino, anela viver a vontade de Deus. A cada dia está na dependência do Senhor. Dai-nos o pão nosso. Confessa os seus pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus 6, verso 5 ao verso de número 9. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Então nós vemos aqui o valor da oração na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, amado irmão, é uma oração profunda que ela vai além de vãs repetições. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso, mas nós não entendemos o verdadeiro significado da oração do Pai Nosso. Quando nós, na última parte da oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz assim: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado os nossos devedores, ou os meus devedores. Então, quando nós fazemos essa oração, nós temos que estar em dia com o nosso próximo. Nós temos que estar perdoando aquele que nos ofende, aquele que se levanta contra a minha vida e contra a tua vida, para que o Senhor venha perdoar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então a oração do Pai Nosso, ela mostra o valor da oração,
A oração do Pai Nosso é uma oração muito profunda, amado irmão, que revela valores extraordinários em relação a Deus também e em relação às pessoas. Então, no segundo tópico, nós estamos estudando Jesus e a oração em seu ministério. E no primeiro subtópico, nós vimos o valor da oração. Segundo subtópico, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, Mateus 6, verso 12 ao 16. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes, por ocasião do envio dos 70 discípulos, Lucas 10, verso 21, Mateus 11, verso 25. Logo aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor. Então Jesus, ele vai nos revelar o valor da oração. E Jesus, através do seu ministério, ele tinha um ministério de oração. Nós sabemos que Jesus, ele era Deus, mas mesmo assim Jesus, ele tinha uma vida de oração. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus aí, ele vai nos revelar, amado irmão, nós vamos aprender com Jesus a importância de uma vida de oração. Jesus, ele vai nos mostrar que o homem e a mulher de Deus precisa estar constantemente orando na presença do Senhor. Então, amado irmão, a oração, ela teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. E assim a oração, ela tem um papel importante no nosso ministério. Ela tem um papel importante na nossa caminhada cristã, na presença do Senhor. Se Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele precisou orar, imagina eu e você, amado irmão. Imagina nós, se nós não orarmos, se nós não buscarmos estarmos em oração constante na presença do Senhor. Então a oração, ela é muito importante sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Jesus, ele tinha uma vida de oração. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo mais uma leitura aqui. Os irmãos não têm na revista, mas me acompanham ouvindo, amém? É um auxílio teológico para nós aprendermos mais com a palavra de Deus, aqui na lição dessa revista. O título diz aqui: Jesus é Deus. Por que precisou orar? É uma pergunta. Se Jesus é Deus, por que Jesus precisou orar? Embora seja Deus, enquanto esteve aqui na terra, Jesus não era somente Deus. Era o Deus homem. Jesus também tinha a sua humanidade. Na posição de Deus, ele não precisava orar, exceto para manter aquela comunhão e companheirismo próprios da deidade. Mas na qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora a Abraão e os seus descendentes. Então por que Jesus precisava, ele sendo Deus, ele precisava orar? Porque Jesus também, amado irmão, ele estava ali na posição de homem. Jesus ali, ele tinha assumido a natureza humana, a não ser a parte do pecado, porque Jesus nunca pecou. Por isso que o nascimento de Jesus foi um nascimento virginal. O nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Então Jesus não nasceu com a natureza caída, como nós. Mas
ele nasceu ali, amado irmão, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, na qualidade de homem, estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, a oração era tão essencial a ele como fora Abraão e os seus descendentes. Assim como Abraão orou, Jesus, na qualidade de homem ali, ele precisaria estar em oração, assim como Abraão, ele tinha uma vida de oração. A oração destacou-se em cada aspecto e fase da vida do ministério de Jesus. A Bíblia cita numerosos exemplos de oração durante o curto período de 3 anos e meio de ministério de Jesus. O ministério de Jesus durou na terra, amado irmão, apenas 3 anos e meio. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, e quando foi com 30 anos e meio, ele foi crucificado. Ele viveu a sua infância até os 30, ministério de 3 anos e meio. A evidência de que a oração era a própria respiração da vida de Jesus. O Salvador vivia uma vida disciplinada. Os evangelhos registram determinados hábitos que ele fazia questão de cultivar. Um deles era frequentar regularmente as sinagogas aos sábados, o que naturalmente incluía um período de oração. Não é errado pensar que Jesus tinha ido diariamente à sinagoga ou ao templo, dependendo do lugar onde ele estivesse, para dedicar-se à oração. Além disso, dando apoio à ideia da constância de Jesus na oração, temos sua declaração direta feita aos discípulos de que os crentes têm o dever de orar sempre e nunca desfalecer, em Lucas 8, verso 1. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então, no segundo tópico, nós estudamos Jesus e a oração em seu ministério. No primeiro subtópico, nós aprendemos sobre o valor da oração, com a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando ali os seus discípulos a orar. E também no segundo subtópico, nós aprendemos sobre uma vida de oração. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Glória a Deus. Então a oração, ela teve um papel importante no ministério terreno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou falando muito rápido, os irmãos querem que eu vá mais devagar. Tá bom assim? Glória a Deus, amém. Os irmãos não têm nenhuma dúvida? Os irmãos são todos teólogos. Oh, glória. Amém, amados? Vamos agora para o terceiro tópico. Uma vida na unção do Espírito. Terceiro tópico. Uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4, verso 8. Agora aqui no primeiro subtópico, vamos ver a unção do Espírito na vida do obreiro. Amém? A unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Então aqui o obreiro tem várias funções na casa do Senhor, incluindo até os irmãos que ministram louvores na casa do Senhor, assim como é o caso do nosso irmão Francival. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças, não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e de maneira graciosa. Ver a confirmação do seu ministério, quando o Senhor salva vidas
por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum e o estudo devocional da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Esses exercícios piedosos são alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então aqui no primeiro subtópico, uma vida na unção do Espírito, o pastor Elinaldo Renovado vai falar sobre a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro, ele tem que buscar, amado irmão, andar avivado na unção do Espírito. Por quê? Porque senão o ministério dele cai em rotina, vira algo rotineiro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o nosso ministério não pode ser um ministério rotineiro. O nosso ministério, ele não pode cair em rotina. O obreiro, ele precisa, amado irmão, ter uma vida ali na unção do Espírito de Deus. Por quê? Porque o obreiro, andando na unção do Espírito, quando o cantor canta um louvor, quem vai atuar é o nosso esforço ou é o Espírito Santo? Quem vai atuar é o Espírito Santo. Então o louvor, ele sai com efeito, amado irmão, sobrenatural, de impactar uma vida e fazer com que essa vida se renda aos pés do Senhor. Assim também vale para uma pregação, um sermão, louvado seja o nome do Senhor, pregado. Então é muito importante, amado irmão, a unção do Espírito de Deus sobre a vida de um obreiro. Não deixe o seu ministério cair em rotina. Não venha para a igreja apenas para cumprir tabela. Procure andar na unção de Deus, na unção do Espírito. O tanto de crente que tem morto, irmão, por aí. O tanto de pessoas, é como o apóstolo Paulo falou, tem pessoas que já era para serem doutores, mas por causa da mornidão espiritual, por causa de falta de avivamento, buscar a unção do Espírito, não sai do lugar, continua parado. E nós temos que estar na presença do Senhor, avançando. E nós só avançamos como? Na unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona, amado irmão, a avançarmos, a cada vez mais estarmos buscando o Senhor em oração. Então o obreiro da casa do Senhor precisa, amado irmão, precisa andar na unção do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo subtópico, vamos ver a unção do Espírito na vida do crente. Aí vamos ver que aqui não vai incluir, né, só obreiro da casa do Senhor. Vamos falar agora da unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Ou seja, não é ali um privilégio apenas de pastor, obreiro, não. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Mateus 28, verso 19, Efésios 6, verso 15. Então, a missão de divulgar o Evangelho, a missão de falar de Jesus, não é apenas de pastor, de obreiro, é de toda a igreja do Senhor. E o Senhor colocou sobre as nossas mãos a missão de divulgar o Evangelho em todos os lugares em que os nossos pés tocarem. Irmãos, eu gosto de aproveitar a oportunidade de falar de Jesus. Ontem eu fui levar a irmã Diaconisa Noélia lá em Farias Brito, e aí a lotérica estava cheia de gente.
Passei umas 2 horas sentado, já estava sem paciência. Aí quando pensou que não, eu estava sentado lá na praça, tranquilo. Aí chegou um rapaz, estava meio embriagado, e com uma lata de cerveja na mão. Aí chegou para minha pessoa, ele disse assim: você quer tomar um gole? Eu falei: não, muito obrigado, eu não bebo não. Aí eu fiquei na retaguarda, esperei ele abrir mais um espaço. Aí ele se sentou, começou a falar que tinha vindo de Nova Olinda, de uma festa do município que tinha lá, e estava de ressaca, estava bebendo uma cerveja para tirar a ressaca, e já estava se embriagando de novo. Falei: pronto, agora aí abriu a brecha aí, eu vou entrar agora. Eu falei: irmão, eu também já andei nessa situação. Eu já bebi muito, eu passava de 3 dias virado no mundo. Entendeu? Eu bebi uma noite, bebia muito. Quando era no outro dia era que eu bebia mais. E às vezes falava que ia até tirar ressaca, mas aí eu bebia, estava embriagado, virava dia após dia. Quando eu pensava que não, estava se tremendo de ressaca, gastava tudo, às vezes até entrava em confusão. E eu tentava parar com isso, não conseguia parar. Falava quando eu estava de ressaca, eu falava assim: eu não bebo mais. Mas quando passava a ressaca, mãe mesmo é de prova. Eu vim em 2011 aqui. Eu falava para a mãe: mãe, eu passei essa ressaca, eu não bebo mais. 3 dias eu estava bebendo de novo. Aí eu falei assim: mas teve um jeito para a minha vida, rapaz. Rapaz, eu cheguei a comer até mato em São Paulo lá, mas eu não aguentava mais. Sabe o que eu fiz? Fui para a igreja. E a força que eu não tinha para parar com a bebida, Jesus, ele me deu essa força, e hoje ele me libertou da cachaça, da cocaína, de maconha, e hoje eu sou um pregador da palavra de Deus. E aí, rapaz, o homem começou a encher os olhos d'água. E aí ele falou assim: rapaz, tudo que tu está falando é verdade, mas é difícil demais, irmão, a pessoa ir para a igreja e se firmar com Jesus. Eu falei: mas não é impossível. Tira um dia na semana e vá para a igreja para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. E semear a palavra. Depois chegou tu, rapaz, aqui de cima. Aproveitei de novo, falei de Jesus. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Jesus chamou cada um de nós para sermos divulgador da palavra. Mas às vezes, irmão, nós achamos uma ocasião para falar de Jesus, mas nós ficamos com medo. Como é que vai ser a reação das pessoas? Mas nós não podemos ter medo, porque quem se responsabiliza por as palavras que saem da tua boca é Jesus. E Jesus, ele conta comigo e contigo, para que nós venhamos divulgar a sua palavra aonde quer que nós pisarmos, amado irmão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, viver uma vida na unção do Espírito não é um privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. É cada um de nós que precisamos andar na unção do Espírito e divulgarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Quando eu falei de Jesus, falou que era verdade, e aí montou na moto e foi embora. Mas foi semeado uma palavra. Ele pode não ir, mas uma hora ele vai lembrar, falar assim: olha, alguém me falou que Jesus liberta, e o irmão lá contou o testemunho que estava pior do que eu, e saía, e Deus quem faz a obra, o Senhor é quem faz a obra. Então você divulga e Jesus faz a obra. Amém, amados? Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Tem que ter um fogo queimando no teu peito. Há um louvor que o irmão Francisco falou: é um fogo queimando em meu peito. Esse fogo queima toda hora no meu peito. Quando eu vejo uma multidão de gente, fica um negócio me balançando assim, ó. Eu fico me balançando. Quando eu vou em Fares Brito, eu vejo muita gente assim. Eu falo assim: rapaz, a oportunidade de falar de Jesus com um monte de gente de uma vez. Quanto mais gente de uma vez você divulgar a palavra, é melhor. Mas também nós divulga de um em um. Então, mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar um evangelho em todos os lugares em que os seus pés tocarem. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então, exerceremos a influência poderosa em nossa família. Olha, está vendo aqui, ó? Aonde o Senhor quer que você divulgue a palavra, quando encontrar a oportunidade. Você não pode também ser um crente chato. Porque tem uns crentes meio chatos, né, amado irmão? Às vezes não sabe esperar a ocasião de entrar, e já vai atacando o povo, e aquela... Não, tem que saber a ocasião, o momento certo de entrar. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho
e em quaisquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. João 14, e o verso é o verso de número 26. Então, nesse terceiro tópico, nós aprendemos a respeito de uma vida na unção do Espírito. E no primeiro subtópico nós aprendemos a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro precisa andar na unção do Espírito. E também a unção do Espírito na vida de cada crente. Então não há desculpa para nós falarmos que o Senhor não nos chamou para nada e que o Senhor não nos usa. Usa sim. Uma palavra que sai da tua boca, Jesus te ama, já tem um poder sobrenatural de transformar uma vida. Às vezes quando não tenho oportunidade de falar de Jesus, eu falo, Jesus te ama. Para alguém eu falo, porque isso é o suficiente para Jesus fazer uma obra sobre uma vida. Amém, amados irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Não? Glória a Deus, vocês estão todos teólogos. Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Então Jesus, nós aprendemos aqui o resumo geral desse terceiro subtópico, que Jesus teve uma unção, desse terceiro tópico, Jesus teve uma unção de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Amém, amados? Uma vida na unção do Espírito. A unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida do crente. Glória a Deus. Vamos concluir nessa noite. E hoje está ligeiro, não tá? Glória a Deus. Conclusão. Nesta lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Então Jesus ele teve um ministério avivado porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Amém? E o homem chegou. Vai sentar e ficar bem quietinho hoje, amigos. Hoje não tem brincadeira não, viu? Então nessa lição nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Amém, amados? Glória a Deus. Então nós aprendemos na lição de hoje o ministério avivado de Jesus. E no primeiro tópico nós aprendemos que é sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No primeiro subtópico nós aprendemos a respeito do Espírito Santo na vida de Jesus. E no segundo subtópico nós aprendemos sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus. Aqui no segundo tópico nós aprendemos sobre Jesus e a oração em seu ministério. E no primeiro subtópico nós aprendemos a respeito do valor da oração. E no segundo subtópico nós aprendemos a respeito de uma vida de oração que Jesus ele teve. No terceiro tópico nós aprendemos uma vida na unção do Espírito. E nós aprendemos aqui no terceiro tópico, no primeiro subtópico do terceiro tópico, a unção do Espírito na vida do obreiro e a unção do Espírito na vida de cada crente. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado irmão? Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus ele teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Não é verdade, amados? Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas. Amém? A primeira pergunta que eu quero fazer para os amados irmãos é: você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério
com excelência? Essa é a primeira pergunta. Você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com excelência? Essa é a primeira pergunta. A segunda é: você está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai, como fez o Senhor Jesus? Essas duas perguntas que vai ficar para você responder para você mesmo. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem buscado a unção do Espírito Santo para exercer o seu ministério com excelência? Essa é a primeira pergunta. Você responde para você mesmo. Segundo, está disposto a deixar as coisas deste mundo e buscar tão somente glorificar o nome do Pai, como fez o Senhor Jesus? Porque para Jesus receber a unção do Espírito, ele precisou renunciar a muitas coisas. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus em tudo foi tentado, mas ele rejeitou todas as ofertas do mundo e as ofertas do diabo. O ministério avivado de Jesus. Lição abençoada para as nossas vidas nesta noite. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta nessa noite? Se não tem, que Deus venha abençoar a tua vida abundantemente, em nome de Jesus Cristo. E quando for no próximo sábado, nós já vamos para a lição de número 5. E nós vamos estudar o avivamento na vida da igreja. O avivamento na vida da igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vida dos amados irmãos ricamente nesta noite. Este é o estudo da palavra do Senhor, o avivamento na vida de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu não vou passar a programação da semana, amém? Amanhã tem culto, e amanhã nós passamos a programação da semana. Hoje é só um estudo, e aí não vou passar a programação da semana hoje, mas eu quero convidar nosso irmão Francival para estar fazendo a oração de agradecimento, e logo em seguida darei a bênção apostólica, que os irmãos venham continuar estudando a revista em casa, respondendo os exercícios. Não se preocupe se você errar. Nós não estamos aqui para mostrar que somos melhor do que os outros. Nós estamos aqui para aprender todos juntos com a palavra do Senhor. Amém? Depois da oração, eu darei a bênção apostólica e vou aqui dar uma olhada nos exercícios dos amados irmãos. Que Deus abençoe. Sozinho com a paz do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, gratidão, Senhor, mais uma vez por estar na Tua presença, meu Deus. Oh Deus, que aula maravilhosa, meu Deus. Ah Deus, Tu falou os nossos corações, Tu falou as nossas mentes, por meio do Teu Espírito Santo. Oh Senhor meu Deus, Tu veio, Senhor, de encontro às nossas vidas esta noite. Meu Pai, assim como o Teu Filho, Deus, que buscou na Tua presença, Deus, por meio de jejum, oração, Senhor, Deus, por meio da palavra, Senhor, que Ele era a palavra, meu Pai, edificou vidas, transformou vidas. Assim, Senhor, cada um de nós venha, Senhor, transformar vidas. Oh Deus, que o avivamento venha sobre nossas vidas, meu Pai. Oh Deus, a essência do Espírito Santo venha ser derramada sobre cada um de nós. Oh Deus, e nós venha arrancar toda vergonha, Senhor, toda timidez, meu Pai. Oh Deus, trazer o Evangelho aos nossos lábios, Senhor. Deus, a unção aos nossos lábios, para falar aos corações daqueles que ouvem, Senhor, daqueles que vão ser tocados, Senhor, não por nós, meu Pai, mas sim por o Teu Espírito Santo, por o Teu Filho Jesus, por Tu, Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Deus, por essas aulas que nós estamos recebendo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No próximo estudo, nosso irmão Luiz Davi já prepara os 3 hinos da harpa, tá, irmão Luiz Davi? Dá uma olhadinha lá na harpa, já venha preparado, que quando for
Sábado que vem você vai cantar os 3 hinos, amém? Coloque as vossas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo venham estar sobre a vida da amada igreja, hoje e para todos sempre. Aquele que crê diz: se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, operando Deus. Que Deus venha te abençoar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus.